Oi, Ana Carolina. É que a gente estava esperando você chegar aqui porque você é autora do projeto de lei. Você está sem câmera? Ou você consegue entrar com a sua câmera? Ah, gente, a Ana Carolina chegou, teve um mal entendido na hora da vinda dela para cá, porque a turma dela vai participar amanhã à tarde e ela vai defender o projeto de lei dela agora de manhã. Então, a Ana Carolina teve que entrar assim na correria, não foi, Ana? Sair da sala para vir para cá. Mas, bom que você está aqui, que bom que vocês todos estão aqui. A gente vai começar a nossa reunião. Sei que tem alguns que talvez cheguem daqui a pouco, mas a maior parte das orientações eu já dei. O que eu vou repetir são as boas-vindas. Queria agradecer demais que vocês todos estão aqui junto com a gente, aos educadores de vocês que também vieram, né, e estão participando, e que incentivaram a presença de vocês. Para a gente, o Câmara Mirim é o programa mais bonito do qual a gente participa, porque esse processo de discussão de ideias, a construção desse debate respeitoso que a gente tem visto e que é tão importante, que tem se perdido em tantos espaços, né? E quando a gente está junto com vocês, que a gente percebe que vocês são capazes de discutir ideias com respeito, com reflexão crítica, a gente fica super esperançoso de que a gente vá construindo uma sociedade cada vez mais assim, mais de respeito mesmo pelas ideias e discussão de ideias e não de ataque às pessoas e de não conseguir escutar o que o outro pensa de diferente. Isso só nos separa, não é? Então, para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui comigo hoje e com a Ana, a autora. Eu também sou Ana, né? Então, com a Ana Carolina, a autora, e comigo, Ana Cláudia, que vou conduzir essa sessão. Estão juntos a Câmara Mirim de Guaramirim, de Santa Catarina, e o Claretiano Colégio. E está o pessoal de Rio Claro aqui comigo também, não é isso? Ah, Rio Claro é o Claretiano, eu que fiz Oi, confusão. Ana, isso, Desculpa eu ia aí, falar. Marília, foi mal, porque Imagina! como as câmaras mirins também eu fiz confusão, mas é isso. Então, o pessoal do Claretiano, que é de Rio Claro, e a Câmara Mirim de Guaramirim, estamos todos aqui reunidos com a Ana, que é de Joinville, e que a gente vai discutir o projeto dos absorventes. Vocês viram que o projeto dos absorventes caiu na pauta do Congresso Nacional, foi parar na mão do presidente da República, a gente viu um debate enorme em torno dele. Sei que a história do veto pode ter mexido um pouco com a cabeça da gente, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto do Câmara Mirim que é super importante. Independente do que acontece no contexto do país, o que a gente está fazendo aqui é, antes de tudo, um exercício de democracia, um exercício de debate, e a gente, mesmo que num cenário maior, essa ideia tenha sido, por alguma razão, recusada em alguma instância, se a gente continua acreditando nela e achando que ela é importante, a gente não vai deixar de debatê-la por isso. Porque mesmo no Congresso Nacional acontecem coisas desse tipo, ideias são retomadas, são revisitadas, são revistas. Então, o que importa é construir uma proposta de lei do nosso Câmara Mirim na qual a gente acredite. E porque a gente... Eu fiquei muito feliz quando eu vi o projeto da Ana, porque, para ser bem sincera com vocês, até que essa discussão começasse, eu nunca tinha pensado nessa pobreza menstrual. E a gente, de repente, se dá conta que isso existe, e muito mais do que a gente imagina, obriga a gente a refletir sobre muitas coisas do nosso país. Então, a gente pode levar em conta o que teve de debate, mas é super importante que a gente não esqueça que esse nosso fórum, ele não é um fórum que dependa desse outro fórum maior. Ele é um fórum nosso, construído por nós, em que a gente vai construir ideias e propostas nas quais a gente acredita. Vocês são os deputados daqui, e não importa o que pensam os deputados de fora, importa o que a gente vai construir aqui, tá certo? Então, depois de dar as boas-vindas para vocês, eu vou explicar, já tinha falado um pouco lá, mas a Ana vai ter 5 minutos para apresentar o projeto de lei dela, por que ela pensou nele, as ideias que ela teve. Vocês já leram o texto, eu também vou depois, com a ajuda do Caio, que vai trabalhar aqui comigo, a gente vai compartilhar a tela, e nessa tela vocês vão ver um PowerPoint que tem todos os textos que vocês mandaram para ficar fácil a discussão, e à medida que ele for sendo alterado e votado, a gente também apresenta para vocês o resultado dessa discussão. Então, primeiro a Ana vai apresentar o projeto de lei dela, depois eu vou ler para vocês as emendas e convidar vocês para discutirem essas emendas, tá certo? Então, a gente começa com a fala da Ana e depois eu passo para mim. As outras dicas eu já tinha dito para vocês, que são essas da gente levantar a mão quando for se inscrever e vai também levantar a mão quando a gente for votar. Se por um acaso a conexão de algum de vocês cair, não tem problema. Cai, volta,
que tem uma pessoa lá na sala principal, onde a gente estava antes, que devolve vocês para a sala onde vocês estavam, tá certo? Então, não precisa ficar angustiado, e se tivesse inscrito para inscrever, a gente vai respeitar, e vocês vão poder falar do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar, então, a deputada Mirim, Ana Carolina da Maia, de Joinville, para falar sobre o projeto de lei dela, para apresentar o projeto de lei dela. Ana, a fala é sua. Se o seu microfone estiver mutado, você pode... Boa tarde. O meu projeto é que seja disponibilizado absorventes higiênicos à população que menstrua e seja considerada de baixa renda nos postos de saúde, em todo o país. A quantidade disponibilizada por mês, a usuária será controlada pela unidade de saúde conforme o cadastro, e o governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material. E em 2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como questão de direitos humanos à saúde pública. Tendo isso em vista, deveria ser obrigação do Estado disponibilizar absorventes higiênicos. As pessoas que menstruam não têm condições financeiras de comprar absorvente. E isso é um problema muito grave, porque em cada 10 mulheres convivem com o tema pobreza menstrual, pois ou são afetadas ou conhecem alguém que passa por isso. E também tem meninas que faltam 45 dias no ano letivo na escola do ano letivo, por conta da pobreza menstrual. E tem mulheres que, para conter a menstruação, usam qualquer coisa e isso pode acabar trazendo doenças, como problemas vaginais, como infecção urinária, cistite, candidíase, infecção vaginal por fungo, entre muitas outras coisas. Então, é um problema muito grave que afeta a saúde da mulher e também os estudos, né? É isso, muito obrigada. Então, agora, o Caio vai começar a compartilhar com a gente a tela do projeto de lei. Ah, não, desculpa, é a Pi que vai começar, a Júlia. O Caio vai me ajudar na contagem de votos. Júlia, vamos lá. Então, a gente tem aqui, como eu falei para vocês, as emendas, né? Elas vão estar todas aí. Tem aqui identificado no começo a autora, quem vai ser o relator? Vitor Hugo. Na relatoria, no final, quando a gente terminar de discutir o projeto de lei e vocês tiverem construído de forma coletiva o projeto que a gente chama de substitutivo, né, que é aquele que é resultado de toda essa discussão, você vai ser o leitor desse resultado final, vou te convidar para ler como ficou o texto final, e esse mesmo texto você vai levar para a sessão de sexta-feira para ler lá, tá certo? Então, no final, a gente compartilha, você vai ter a oportunidade de ler nessa reunião e ler também na sessão de sexta-feira o que tiver resultado desse debate, tá bom? E ao longo do debate, se você quiser conversar e dar sua opinião, você também é super bem-vindo. Então, vamos lá, a primeira emenda ao projeto de lei da Ana Carolina. A proposta da Ana tinha sido, né, no artigo 1º, que sejam disponibilizados absorventes higiênicos à população que menstrua e seja considerada de baixa renda, e essas que são de baixa renda seriam distribuídas nas UBS, né, que é Unidade Básica de Saúde, em todo o país, certo? Ana, se você tiver alguma discordância ou quiser pontuar alguma coisa, porque eu fiz a leitura do seu artigo, se tiver alguma correção na minha leitura, você avisa, tá? Então, o Colégio Sagrado Coração de Maria de Mossoró fez uma proposta de reescrever esse artigo da seguinte forma: sejam disponibilizados absorventes higiênicos de boa qualidade a quem necessita e seja considerado de baixa renda, sendo distribuído nas UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, bem como pelas equipes do PSF, nas escolas e CRAS de todo o país. Então, essa é a proposta deles, e aí eu abro para que vocês comentem, né? Vocês percebem as alterações? Eles colocam que sejam disponibilizados absorventes higiênicos de boa qualidade, esse foi um acréscimo que eles fizeram, a quem necessita, né? Então, quem necessita, considerado de baixa renda, e eles acrescentam, além das unidades básicas de saúde, eles colocam equipes do PSF nas escolas,
nos CRAS de todo o país. Vocês sabem o que são PSF e CRAS? Vocês sabem o que significam essas siglas? Alguém sabe que queira falar? PSF é o Programa de Saúde da Família, não é? E são formas de distribuição diferentes. É porque, como o pessoal da escola não está aqui, e o CRAS são esses centros de referência de assistência social, certo? Então, eles estão ampliando os grupos que vão distribuir os absorventes. Então, agora a gente vai discutir o que eles propuseram, e vocês vão dizer se vocês acham que essas alterações merecem ser feitas ou não merecem ser feitas, tá certo? Então, eu abro agora para inscrição, lembrando que os 5 primeiros que levantarem a mão vão poder comentar essa sugestão de alteração do Colégio Sagrado Coração de Maria. Podem se inscrever. Ninguém quer comentar? Todo mundo acha que isso que está ok, ou seja, querem direto para a votação, se vocês concordam ou não? É isso? Se for isso, façam um joinha, então, para eu entender que ninguém quer se inscrever para falar sobre essa mudança. Ninguém quer falar, então? Ninguém quer comentar? Ninguém quer se inscrever para comentar? A partir do comentário de vocês ou das críticas que vocês fizerem, a gente pode concordar, discordar ou propor uma alteração para esse item, tá certo? Então, já que ninguém quis comentar, eu vou passar a votação do artigo. Se vocês concordarem com essa alteração, então ela passa a valer, tá bom? O artigo passa a ter essa escrita. Depois a gente vai continuar vendo outras propostas de alteração que vão se somar a essa, mas se vocês concordarem agora, a partir desse momento, a escrita do primeiro artigo passa a ser essa, e aí a gente depois discute as outras propostas, tá bom? Então, agora eu vou abrir para votação. Quem concorda com essa nova escrita, levanta a mão. Bom, 30 estudantes levantaram a mão, então a escrita desse parágrafo passa a ser essa agora. A gente vai agora para novas alterações que podem ainda ser feitas a esse, todo mundo pode baixar a mão. E eu vou ler para vocês a próxima proposta de mudança, que é do Colégio Claretiano. Disponibilizar absorventes higiênicos a toda a população feminina, não só de baixa renda. Vocês lembram que no parágrafo anterior a gente aprovou, na escrita do parágrafo, que era baixa renda. O Claretiano está propondo que incluam não só as mulheres de baixa renda, eles pedem para colocar também as mulheres que são beneficiárias do Bolsa Família, que elas sejam cadastradas automaticamente no programa. E também pede para incluir as escolas, mas isso já estava no parágrafo anterior, lembra que a gente aprovou que no outro as escolas também iam distribuir? O que a gente pode fazer, se vocês concordarem, é discutir se vai distribuir para a escola pública, que foi o que eles propuseram, ou se vocês querem que seja em qualquer escola. E eles também propõem no Claretiano incluir meios diversificados de distribuição para comunidades de difícil acesso. Como o pessoal do Claretiano está aqui, a gente também pode conversar com eles se esses acréscimos feitos pelo pessoal de Mossoró atende essa perspectiva de ampliar quem faz a distribuição, certo? Então, a gente põe em discussão agora, eu vou colocar em discussão a primeira parte, disponibilizar absorvente para toda a população feminina ou só as mulheres de baixa renda? Quem quiser comentar essa mudança, por favor, levanta a mão. Eu passo a palavra ao deputado Mirim Pedro Queiroz. Opa, com licença. Bom dia, né? Bom Primeiramente. dia. Então, essa parte que a gente colocou de disponibilizar absorventes a toda a população feminina foi uma ideia que eu, sinceramente, quando falaram dela, né, eu pensei,
eu acho que ela é certa, principalmente porque, por exemplo, coisas que já estão na lei, por exemplo, a distribuição de preservativos, ela pega, deixa eu ligar a câmera para ficar melhor. Ela pega todo, ela, tipo, ela é gratuita a todo mundo. Qualquer pessoa, por exemplo, pode ir num posto de vacinação e ter acesso a preservativos gratuitos. E como é um recurso de saúde básica que é necessário para todas as mulheres, então acho que é correto você disponibilizar para qualquer uma que quiser, entendeu? Por isso que engloba todas as mulheres, eu quis dizer. Ok. A próxima deputada Mirim, Patrícia Bertasso. Bom dia, né? Bom, eu acredito que nesse caso a disponibilização seria diferente da distribuição em si. Por exemplo, a distribuição ocorreria principalmente para mulheres de baixa renda que não têm condição de comprar os absorventes. Receberiam uma quantidade mensal de acordo com o registro médico e coisas do gênero. Já a disponibilização aconteceria em postos de saúde e outros pontos para mulheres que naquele momento não têm nenhuma forma de comprar um absorvente, não tem ali naquele momento e precisam. Essa seria a questão para toda a população feminina e população que menstrua no geral. Já a questão da disponibilização, que aconteceria, por exemplo, de uma quantidade em específico por mês, que aconteceria para mulheres e população que menstrua no geral de baixa renda. Certo, então só eles dois se inscreveram. Eu convido a Ana Carolina, se ela quiser comentar essa proposta de alteração. Ana Carolina, também o artigo 1, que foi aprovado, né, e essa alteração agora dos absorventes higiênicos para a população, a proposta, né, de baixa renda, se você quiser comentar o seu ponto de vista sobre essa mudança, você tem 1 minuto para falar. Eu achei uma boa ideia, porque no início eu pensei em apenas nos postos de saúde, pois é um local onde é mais fácil das mulheres conseguir, mas como tem pessoas que não têm como ir, coisa do tipo. Então, eu acredito que seja uma boa ideia. E com relação a toda a população feminina ou só as mulheres de baixa renda? Bom, como foi dito ali, eu acho que seria legal disponibilizar para todas, acho que a Patrícia disse, para quando a mulher não tem no momento, e distribuir o cadastro para as mulheres que não têm condição mesmo. É isso. Ok, então a gente agora põe em votação essa mudança, se vai para toda a população feminina ou se a gente vai manter, se vai para toda a população feminina. Então, quem concorda que deve ir para toda a população feminina, vai levantar a mão. Bom, acho que agora todo mundo já votou. 27 participantes concordam que seja para toda a população feminina. Então, foi aprovada essa alteração, ela vai ser alterada no texto original, a Júlia, que vai ajudar a gente com a redação, vai fazer a alteração desse aspecto. Então, a gente agora vai para o próximo item. Baixem as mãos. E a gente vai para o próximo item proposto pelo Claretiano, que é que as beneficiárias do Bolsa Família sejam cadastradas automaticamente. Quem quer falar sobre a inclusão das beneficiárias do Bolsa Família cadastradas automaticamente? Não precisariam fazer, né, um cadastro específico. Quem quer comentar essa inclusão das beneficiárias? Patrícia, pode comentar. Bom, nós estamos pensando que muitas vezes, por serem pessoas de baixa renda, fica muito complicado de fazer o cadastro, saber onde fazer. Muitas vezes o cadastro é feito online, então isso complica muito para pessoas que não têm renda para ter internet a cabo, ou mesmo para ter um aparelho eletrônico. Então a gente pensou que beneficiários do Bolsa Família automaticamente sendo cadastrados aumentaria muito mais o número de mulheres e populações negras no geral que receberia o absorvente e muitas vezes essas nem saberiam como fazer o cadastro caso não fosse algo automático. Alguém mais quer comentar?
Não? Então, Ana Carolina, você quer comentar a inclusão das beneficiárias da Bolsa Família automaticamente? Eu acho uma ótima ideia também, porque como foi comentado, tem mulheres que não sabem como ir fazer o cadastro ou coisas do tipo. Então, eu acho que sim, é uma coisa necessária. Então, agora a gente faz a votação, vocês vão levantar a mão se concordam com a inclusão automática das beneficiárias do Bolsa Família. Quem concorda, levanta a mão. Bom, 31 votos a favor da inclusão, o artigo 1 passa a ter esse item da inclusão automática das mulheres cadastradas. As outras alternativas do Claretiano é incluir escolas públicas como ponto de distribuição. A escola já aparece, né, na nova escrita que a gente deu ao primeiro artigo. O que a gente pode discutir agora é se vão ser em só escolas públicas, como eles estão propondo, ou se a gente faz a distribuição acontece em escolas públicas e privadas, né, como está no geral na proposta do Sagrado Coração de Maria. Então, quem quer comentar a inclusão de escolas públicas com pontos de distribuição? Ninguém quer comentar? Ninguém levantou a mão? Então, Ana Carolina, você quer comentar o que você acha? Se escolas públicas, qual é a sua posição com relação a isso? Bom, eu acho que as escolas públicas é um ótimo ponto também de distribuição, por conta de as maiores afetadas pela pobreza menstrual são as meninas mais jovens. Então, eu acho que também é um ótimo ponto. Então, a gente substitui lá em cima escolas, em geral, por escolas públicas. Então, eu vou votar isso, tá certo? Eu vou colocar em votação agora. Se a gente faz a distribuição, altera o artigo para distribuição nas escolas públicas, tá? Então, Mas, Ana, licença, mas aí seria o que está sendo votado se a gente colocar isso no primeiro artigo, substituir, vai ser nas escolas apenas públicas, é isso mesmo? Só as públicas. É isso que a gente vai votar agora, se eles concordam, que lá na proposta do artigo que foi aprovado, de Mossoró, é em escolas, eles não definem se públicas ou privadas. A proposta do Claretiano é que sejam escolas públicas. Então, agora, se a gente votar escolas públicas, o texto aprovado anteriormente passa a ter nas escolas públicas e CRAS. Tá, é porque o artigo do jeito que ele foi aprovado, né, com a primeira emenda proposta, foi que seria toda a população feminina, ou mulheres que menstruam, ou pessoas que menstruam, né, população feminina, e aí se a gente colocar só escolas públicas... Mas a distribuição, isso é só a distribuição. Também. Qualquer pessoa pode ir à escola pública e receber, beleza, isso é só para a parte da distribuição. Okay. Tá? Certo, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, a gente vai votar agora. Se a gente altera o texto aprovado anteriormente, em vez de ter escolas em geral, passa a ter escolas públicas naquele lugar. Então, em votação, quem concordar com a alteração de escolas para escolas públicas, levanta a mão. Acho que todo mundo já votou. 22 estudantes, 22 deputados mirins votaram a favor. 2 baixaram a mão? 3? Opa. Pronto? Eu vou encerrar a votação, e aí não pode mais alterar, tá? 20 participantes votaram a favor, então fica alterado o texto para escolas públicas. Inclui meios diversificados de distribuição para comunidades de difícil acesso. Eu vou pedir ao pessoal do Claretiano que se manifeste e diga se isso está contemplado naquela inclusão do Programa Família e dos centros de assistência social e as escolas, né, que foram acrescentados no artigo anterior. Então, se vocês acham que isso está contemplado, a gente pode deixar o texto como tal. Se vocês quiserem fazer alguma sugestão, é importante dizer que diversificação seria essa. Alguém do Claretiano para se manifestar sobre isso? A Patrícia é a representante de todos vocês, é isso? Patrícia, a palavra é sua.
Então, na verdade, o que a gente quis dizer com comunidades de difícil acesso são comunidades, por exemplo, que estão muito afastadas de uma cidade grande, que não tem como encontrarem um hospital, um posto de saúde por perto. Como, por exemplo, as comunidades dos sertões ou comunidades ribeirinhas. Comunidades indígenas que não conseguem ter um acesso rápido a um posto de saúde, essas comunidades deveriam receber a distribuição dos absorventes de uma forma diversificada que chegasse nela. Porque é muito complicado o acesso para que essas pessoas mesmo já encontrem os seus meios atualmente. Então, a distribuição teria que acontecer, inclusive, para essas pessoas. E vocês querem propor, Patrícia? Vocês têm alguma ideia de como isso seria viabilizado? Ou alguém mais que esteja na reunião, depois de ter ouvido a Patrícia, tem alguma ideia de como viabilizar essa distribuição para essas comunidades de difícil acesso? Ou isso que está no artigo que foi aprovado, que são os programas de saúde da família, os CRAS e as escolas públicas, se nesses espaços a gente já atingiria essa comunidade? Pedro, por favor, pode falar. Esse modo de distribuição, né, seria similar, por exemplo, a comunidades que têm, por exemplo, pouco acesso à comida, alimentação. Você tem feiras proporcionadas pelo Estado, né, que eles fornecem um alimento gratuito. Então, seria algo mais ou menos nesse mesmo estilo. Você coloca um ponto naquela região que tem dificuldade e é como se fosse um movimento do Estado mesmo. Você adiciona o ponto, por exemplo, durante 5 dias será distribuído lá para aquelas pessoas, tá, os absorventes serão distribuídos, entendeu? Para mesmo que as pessoas não tenham acesso, por exemplo, aos hospitais com facilidade ou aos pontos de distribuição, o ponto de distribuição vá até perto delas, né, para ficar mais simples deles conseguirem. Então, como é que vocês escreveriam isso no texto? Eu preciso que vocês façam uma proposta de como é que isso vai para o texto do artigo, não é? Se vocês incluiriam no artigo que tem o programa da família, tem o CRAS, tem o UBS, vocês colocariam esse item, né? Esse ponto de distribuição criado periodicamente, como é que vocês colocariam isso no texto do artigo, para a gente poder discutir, para poder votar e discutir com base na proposta de alteração do texto? Qual a ideia de vocês? A gente acrescenta a criação de pontos de distribuição temporários na cidade, nas comunidades de difícil acesso, é isso? Pedro, Patrícia, que já falaram, alguém mais do CLAS? Celina? Oi, eu acho que seria legal, tipo, fazer uma van e, tipo, para ir distribuindo nesses lugares onde não tem acesso. Certo. Então, a gente colocaria no texto, no novo texto, pontos de distribuição ou vans que fazem a distribuição nas comunidades de difícil acesso. Como é que vocês propõem o texto? Alguém quer propor um texto? Ou vocês concordam que seja a inclusão disso, né? Pontos de distribuição temporários para comunidades de difícil acesso. Criação de pontos de distribuição, porque daí... Será que específicos, em vez de temporários? Uma coisa assim? Pontos de distribuição específicos, vocês acham que atende o que vocês estão propondo, Claretiana? E a gente acrescenta o artigo 1, para além dos programas de família, do CRAS, pontos de distribuição específicos para as comunidades de difícil acesso. Fica bom? Atende o que vocês estão propondo? Celina propôs a van, mas a van também é um ponto de distribuição específico, né? Só que usa uma van que vai... Se bem que a van tem a questão do movimento, né? Não sei se o ponto específico atende ou se vocês imaginam um transporte que faça esse... Porque tem comunidades, por exemplo, que só são acessadas de barco, por exemplo, por isso que eu pensei no específico. Não sei, vocês que têm que me dizer, eu estou só tentando aqui chegar numa redação. Seria mais fácil, então, gerais, né? Se for, em vez de ser específico, gerais para abranger a maior, por exemplo. Se você coloca gerais, a palavra gerais, você inclui tanto, por exemplo, os barcos, quanto a van, quanto um ponto criado momentaneamente, você inclui todos, né? Então, como seria, Pedro? Fala para mim o texto, como ele ficaria na sua opinião. Bom, bem como pelas equipes do PSF nas escolas, CRAS,
e pontos gerais criados com o intuito de permitir acesso à comunidade de difícil acesso. Certo. Pode ser assim, então, a criação de pontos gerais para distribuição? Ah, o Vitor Hugo. Vitor Hugo. Levantou a mão. Comenta, Vitor Hugo. Então, quando a gente diz essa questão, será que os agentes federais da PSF já não atendem essas comunidades, não vão até elas? É uma boa pergunta. Será que já atenderia? Vocês acham que atende ou vocês acham que mesmo assim vale a pena criar uma outra alternativa? O que vocês acham? Preciso que vocês se manifestem para a gente escrever a alteração e colocá-la em votação. O Vitor Hugo questiona se os PSF já resolveriam esses programas, né, de saúde da família, ou se, mesmo com isso, vocês querem garantir que a distribuição aconteça ainda nesse outro formato. Alguém do Claretiano? É melhor garantir, além disso. Celina acha que é talvez- melhor garantir, é isso? Isso, porque talvez dê certo, talvez não dê. E Patrícia, você também levantou a mão. Eu concordo com a Celina. Eu acredito que seria melhor realmente abranger para ter certeza de que aconteceria. Não depender de uma equipe, mas sim de um todo. Certo. Ana Carolina, eu te convido então para falar se você acha que essa inclusão, o que você pensa da inclusão desse mais esse ponto de distribuição antes da gente passar a votação. Olha, eu acho um bom ponto, né? Porque realmente tem gente que não tem como conseguir, só que tem que ver porque são já vários lugares de distribuição. Eu acho um bom ponto. O problema é a aprovação, mas eu espero muito que dê certo. Eu acho que é um bom ponto, sim. Então, eu vou colocar em votação a inclusão no texto do artigo de pontos gerais de distribuição para comunidades de difícil acesso, certo? Quando a gente terminar de discutir o artigo, não se preocupem que a gente vai apresentar para vocês a versão final com todas essas alterações para vocês dizerem se a escrita ficou como vocês queriam, combinado? Então, é só agora para vocês se manifestarem sobre a criação desses pontos gerais de distribuição. Quem concorda com a criação de pontos gerais de distribuição, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. Alguém mais quer se manifestar? 18 votos, 19. Olha, eu preciso encerrar. Depois que eu encerro, não pode mais fazer a alteração do voto, tá certo? Então, encerrado agora com 21 participantes com a mão levantada. Então, foi aprovada a inserção desse trecho no texto do artigo. A gente vai para a próxima página. Ainda sobre esse artigo, o pessoal da Câmara Mirim de Jaraguá do Sul coloca que a distribuição acontecerá para adolescentes e mulheres que estejam em período menstrual ativo. Vocês lembram que no artigo original, quando a gente alterou, a gente colocou para todas as mulheres, não é? Vocês aprovaram essa alteração. E agora ele está propondo que sejam para adolescentes e mulheres que estejam em período menstrual ativo. Quem quer comentar essa especificação? Alguém quer comentar essa especificação de que coloque no texto da lei que ela esteja no período menstrual ativo? Patrícia, eu vi que você levantou a mão, mas eu vou começar pela Marina e depois eu passo para você, tá certo? Marina. Eu acho que até faz sentido, mas eu penso em como a mulher vai provar que ela está no período menstrual ativo. Patrícia. Era basicamente a mesma coisa da Marina. Eu não entendo como a mulher iria provar que está realmente no período menstrual ativo e eu também não acho que uma pessoa iria
num posto de saúde, por exemplo, tentar recolher alguma coisa, tentar pegar um absorvente, caso não estivesse precisando. Alguém mais quer comentar? Bom, então a gente passa a votação. Pedro, você quer comentar? Só falar que acrescentar esse trecho se tornaria mais complicado, né? Você conseguir ter o acesso a isso. Porque se você tivesse que provar que você está no período menstrual ativo, em vez de facilitar a entrega para as pessoas que precisam, ia acabar dificultando um pouco, né? Então, eu só dar esse adendo mesmo. Ana Carolina, pode falar. Bom, outra coisa é sobre eu especificar, né, e também a parte do para adolescentes, porque, assim, tem mulheres que menstruam em idades muito variadas, né, porque tem gente que começa com 9, tem gente que começa com 15, tem gente que vai até os 45, vai até os 50, então eu acho que realmente, como disseram, não tem como a mulher provar certinho que ela está no período menstrual e também quando eu escrevi o projeto, eu tentei ao máximo não especificar uma idade, porque, como eu disse, varia muito. E é isso. Ok, então eu vou colocar em votação esse item. Quem concordar, levanta a mão. Quem discordar, permanece como está. Bom, vou encerrar a votação. O item não foi aprovado. Rejeitada essa proposta de Jaraguá do Sul. Agora a gente passa às propostas de Guaramirim, que sugere acrescentar. Maria Júlia, você quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não? Bom, a gente passa então ao item. Guaramirim sugere que a esse artigo seja acrescentado um parágrafo único que fala: para a obtenção do benefício, deverá ser feita avaliação prévia para comprovar que a pessoa que menstrua está inserida em um dos seguintes grupos: integrantes de família inserida no cadastro único para programas sociais, estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, pessoas apreendidas e presidiárias recolhidas em unidades do sistema penal, pessoas internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas. No próximo item, na próxima página, tem alguma coisa a mais, Pi? Não. Então pode voltar. Não, começa no 2. Certo, Isso. então pode voltar para lá. Volta a página. Volta, você foi para frente. Vou voltar, só um pouquinho, apertei o negócio errado. Pronto. Bom, eu acho que é mais fácil a gente discutir, quer dizer, vocês comentarem, né? Eu vou abrir para comentários a respeito da inclusão disso, vocês, né, se ficou claro, então as pessoas teriam que estar dentro desses programas, lembrando que no artigo anterior a gente definiu que seriam para todas as mulheres, então não esqueçam que quando a gente faz algumas alterações, a gente muda também o texto original, certo? Então, pensando no que a gente tinha antes, a gente agora vai discutir essa proposta de Guaramirim de incluir essas pessoas no cadastro. Então, vamos lá, quem quer se manifestar? Lucas. Lucas, pode falar. Pode ligar seu microfone e falar. Lucas, seu microfone está mudo. Tá bom, a gente espera um pouquinho. Enquanto você corrige o seu áudio, eu vou passar a palavra para a Natália, e aí depois você fala, tá bom? Natália, a palavra está contigo. Bom, a gente apresentou essa emenda, pois a gente acredita que seja necessário definir quem seriam as pessoas de baixa renda citadas no projeto. Ela tem a finalidade de facilitar a distribuição para que sejam
todos os recursos sejam direcionados para as pessoas que realmente, para que não ocorra desvios e acabem dificultando com a finalização do projeto. Lucas, você já conseguiu? Bom, eu passo a palavra à Marina, enquanto o Lucas está se organizando para poder ter fala. Marina. Eu acho que como antes, né, ficou decidido que seria para todas as mulheres e não só de baixa renda, eu acho que não tem por que a mulher provar ser desses grupos se vão ser para todas as mulheres. Ok. Lucas, já conseguiu? Lucas, se você estiver na escola e quiser usar o microfone de algum outro colega, fica à vontade, tá? Eu vou passar. Tá bom, ele vai mudar de fone, então eu passo a palavra para a Ana Carolina. Ana Carolina vai falar de qualquer jeito. Ana, espera só um pouquinho, deixa eu só ver quem vai discutir. Deixa eu ver se o Lucas consegue chegar para falar. Alguém mais com a mão levantada? Patrícia? Então, como eu tinha dito antes, a distribuição ocorreria de forma diferente da disponibilização. Em caso de distribuição, por exemplo, para mulheres do absorvente, em um estilo, não é a mesma coisa, mas como se fosse uma cesta básica, acredito que faria muito sentido a pessoa provar estar em um desses grupos, ou pelo menos, como a gente já disse, se já tivesse cadastrado, no Bolsa Família já receberia. Acho que isso foi o que o artigo que a lei, né, o projeto de lei queria dizer com o cadastro. Já para distribuição em postos de saúde, acredito que qualquer pessoa poderia ficar. Lucas, você conseguiu? Ele vai usar meu microfone aqui. Tá bom. Com a câmera ligada ou não? Ah, tá. Pode falar, Alô? Lucas. Pode Alô? falar. A gente te escuta. Oi. Pode falar. Beleza, o que eu queria falar mesmo é que, como citado, cita várias pessoas, tipo, fala de moradores de rua, estudantes de baixa renda, e como o agente do Claretiano falou que não necessita, é para toda a população feminina, eu acho que poderia mudar isso, sabe? Deixar só, não deixar esse stop, só colocar para toda a população feminina. Foi isso mesmo. Ok. Mais alguém? Mais alguém de Guaramirim quer comentar a proposta, a mudança de vocês? Então, eu vou colocar em votação a aprovação desse parágrafo único, tá certo? Então, desculpa, Ana Carolina, eu quero que eu agora te passo a palavra. Obrigada. Bom, eu acho que não é muito legal determinar um grupo, pois, por exemplo, uma mulher tem uma família, mãe e filha. A filha vai para a escola, ela vai conseguir adquirir o absorvente por meio da escola dela. E a mãe dela não vai ter por onde conseguir, entende? Então, eu acredito que eu prefiro mais o outro, que a gente já discutiu antes, incluindo todas as mulheres, porque fica melhor para quem não faz parte de nenhum desses grupos. Ok, todo mundo já se manifestou, eu passo agora a votação. Quem concorda com o acréscimo do parágrafo único, levanta a mão. Quem não concorda, fica como está. Eu vou encerrar a votação. Foi rejeitada a inclusão desse artigo do parágrafo único no artigo 1º, tá certo? Então, o artigo 1º, a gente aprova com aquela escrita que a gente tinha discutido anteriormente e passa agora para o artigo 2. Ana, posso dar uma lidinha aqui no artigo para ver se vocês concordam?
Pode. Do jeito que vocês aprovaram, fica mais ou menos assim. Artigo 1º, que sejam disponibilizados absorventes higiênicos de boa qualidade a toda a população feminina, sendo distribuídos nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, bem como pelas equipes do PSF, nas escolas públicas e CRAS, e pontos gerais de distribuição para comunidades de difícil acesso de todo o país. Aí entra aquele item 1, continuou, né? Beneficiárias do Bolsa Família são cadastradas automaticamente. A gente manteve isso, certo? Isso. Então, eu tenho uma propostazinha só de redação mesmo. Claro, depois isso tudo vai ser colocado em forma de projeto de lei mesmo, mas eu pensei em colocar a toda a população feminina previamente cadastradas no programa, porque no artigo 1º a gente não falou em cadastro e depois no item 1 a gente falou em cadastro automático. Mas talvez do ponto de vista da escrita seja melhor, como sugeriu o Guaramirim, de repente cria um parágrafo único que diz que já estão automaticamente cadastradas todas as mulheres do programa, porque não exclui outras que não estejam cadastradas. Essas estão automaticamente cadastradas, mas as outras podem ter outros mecanismos de pedido e solicitação. Sim, ok. Beleza, vou passar aqui para o segundo, do artigo 2º. Alô, tá me ouvindo vocês? Sim, Lucas, pode falar. Não, eu só estava testando mesmo que eu coloquei outro fone, agora vai dar para eu falar aqui de boa mesmo. Boa, que bom, então, tá certo. A gente agora te ouve muito bem. Então, a gente agora passa para o artigo 2, né? O artigo escrito pela Ana. A quantidade disponibilizada por mês à usuária será controlada pela unidade de saúde conforme cadastro. O pessoal da escola, do Colégio Sagrado Coração de Maria de Mossoró, coloca: a quantidade disponibilizada por mês não deve ser menor que 40 unidades, sendo controlada pela unidade de saúde conforme cadastro. Quem quer comentar essa alteração com a inclusão da quantidade? Marina. Eu acho que não precisa fazer tipo uma quantidade exata, nem menor do que alguma quantidade, nem maior que alguma quantidade. Eu acho que deve depender do ciclo da mulher, tipo, de como ela menstrua. E para provar isso, ela teria que passar por um médico e ter um documento, um atestado que diga como é o ciclo dela. Lucas? Praticamente é a mesma coisa da Marina, mas uma coisa que eu não entendi muito bem é que meio que não especificou, não deve ser menos de 40 unidades. Se é para a mulher que está menstruando ou se é para distribuir. Tudo bem que dá para entender que é para a pessoa que menstrua, mas não deve ter tipo uma quantidade. Vai de pessoa a pessoa. Ok, mais alguém quer comentar essa proposta de alteração? Pessoal de Guaramirim que anda tão caladinho, ninguém quer comentar nada? Não? Ana Carolina, você pode comentar essa proposta de alteração e dizer o que você pensou quando propôs o seu artigo e comentar agora. Bom, eu penso que não deveria ser falada alguma quantidade, pois, como já foi dito, as mulheres têm ciclos diferentes e usam quantidades diferentes de absorvente. Por exemplo, eu tenho uma colega que me contou que usa apenas 12 absorventes por mês, e eu tenho uma outra que falou que usa 25, mais ou menos. Então, eu acredito que devia, sim, ser feito um cadastro, alguma coisa da mulher falando se ela tem um ciclo muito forte ou normal, e se tiver muito forte, já direcionar um ginecologista para ver se não é nenhum problema de saúde. Mas eu acho que não deveria ter uma quantidade assim, porque 40 é um número, querendo ou não, muito grande. Por exemplo, eu não uso 40 serviços por mês. E às vezes pode acabar faltando para outras mulheres que precisam mais ou nem precisam tanto, mas pode acabar às vezes faltando. E é isso. Obrigada. Então, Patrícia? Sem contar que uma quantidade muito grande provavelmente aumentaria os custos, o que faria com que a qualidade do produto diminuísse mais. E, além disso, o lixo poderia aumentar muito mais, o que também causaria um problema ambiental. Ok. Passo agora a votação. Quem concorda com a alteração do artigo, levanta a mão.
Quem não concorda, fica como está. Rejeitada a alteração, o artigo fica mantido, a quantidade disponibilizada por mês será controlada pela unidade de saúde conforme cadastro. Vamos ao próximo. O artigo 3º, o governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material. O pessoal da escola de Ibirité sugere, o governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua absorventes e medicamentos para amenizar as dores causadas por cólicas menstruais, fiscalizando a prescrição médica. Então, eles sugerem uma nova redação para o artigo 3º, que, além da distribuição de absorventes, inclui medicamentos, mas que seriam fiscalizando a prescrição médica. Então, essa é a alteração proposta. Eu abro para que vocês discutam a sugestão de Ibirité. Patrícia. Bom, eu acho que ao invés do governo disponibilizar o dinheiro para que os municípios adquiram o produto, seria muito mais fácil uma fábrica estatal de absorventes ou uma parceria com alguma fábrica específica. Assim seria a mesma marca, a mesma qualidade para todos os municípios e todos teriam a mesma qualidade de produto e o mesmo produto em geral. Quanto aos medicamentos, super concordo. Você está sugerindo, então, uma outra proposta, é isso, que não seja o governo federal a direcionar os recursos, mas que tenha outra forma de produção e distribuição desses absorventes? Isso, sim, uma estatal que fabricaria ou alguma parceria com alguma fábrica que já faz o serviço. Certo. Como a gente agora vai votar essa sugestão do governo federal, o que eu vou te propor é que, quando a gente for discutir outra forma de distribuição, você sugira a inclusão dessa sua ideia, certo? A gente agora, a alteração que eles estão propondo no momento é a dos medicamentos para as dores por cólicas menstruais e fiscalizando a prescrição médica. A gente vota isso agora e depois a gente passa a uma discussão desse outro aspecto que modificaria quem faz a distribuição, por exemplo, tá bom? Só para a gente votar, não votar diferentes coisas de uma mesma vez, tá bom? E já que a proposta de alteração é essa. Alguém mais quer comentar? Ana Carolina? Eu acho que a ideia de distribuir também os medicamentos é uma ótima ideia. Porém, eu acho que isso deveria estar entre os primeiros artigos, né? Junto quando fala sobre a distribuição, para quem e tal. E também eu acho uma coisa importante. Porém, às vezes, pode ser que não dê muito certo por conta do gasto, às vezes pode ser que não seja aprovado. E também existem outros meios de aliviar a cólica. Eu sei que às vezes não funciona e eu concordo que é uma ideia muito boa, só que eu não sei se vai realmente dar certo. Mas eu queria muito que isso acontecesse também. Certo. Então, a gente volta agora à ideia de Ibirité, que é a inclusão dos medicamentos. Então, quem concorda com a inclusão dos medicamentos oferecida também pelo governo federal, da mesma maneira que os absorventes, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 14 deputados mirins votaram a favor, rejeitada a ideia da inclusão dos medicamentos. Tem uma emenda do Colégio Claretiano, que é a próxima que a gente vai discutir, que coloca o Ministério da Saúde como fonte de recurso. Claretiano, a ideia seria alterar o artigo para a escrita: o Ministério da Saúde direcionará recursos financeiros para que o município distribua o material? Essa é a proposta de vocês? Pedro? Em vez de, na verdade, substituir o governo federal, seria só incluir mesmo o Ministério da Saúde como uma fonte secundária que poderia auxiliar também nessa distribuição, entendeu? Então, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ou o governo federal e o Ministério da Saúde?
O governo federal e o Ministério da Saúde. Ok. Alguém mais com a mão levantada para comentar? Andriele? Acreditamos ser necessário definir a fonte dos recursos para a aplicação da lei, ou seja, se ficaria o governo federal por meio do Sistema Único da Saúde, visto que tal assunto, a fonte do custeio, já provocou uma divergência no caso do projeto semelhante aprovado pelo Congresso, o qual acabou sendo vetado pelo presidente da República, que alegou a falta dessa informação. Ok, isso é o que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas como é uma proposta relacionada a esse artigo, a gente agora pode, eu vou fazer por ordem, Andriele, levando em conta o que você sugeriu, mas lembrando que isso que vocês propuseram a gente vai discutir já já, né? Porque é uma proposta de alteração desse artigo. Eu vou colocar em votação agora a inclusão do Ministério da Saúde. Ana Carolina, te convido a se manifestar. Se ninguém mais quiser comentar, alguém ainda quer comentar antes da Ana Carolina? Lucas. Como o Pedro Queiroz falou, o Ministério da Saúde viria como um patrocínio, sabe? Viria para dar um sustento para o projeto. Só isso mesmo. Ok, Lucas. Então, a gente vai votar agora a alteração do texto do artigo, que vai ser: o governo federal e o Ministério da Saúde direcionarão recursos financeiros, certo? Quem concorda com a inclusão do Ministério da Saúde no artigo, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 15 deputados mirins levantaram a mão, então fica excluído o Ministério da Saúde do artigo 3. Ele permanece como: o governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material. Passamos para a próxima emenda. Ainda sobre o artigo 3, que a gente vem discutindo, o Guaramirim propõe, que foi o que a Andriele começou a discutir, não é, anteriormente, mas que vale ainda para esse artigo, que é: o governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material, e ele sugere o seguinte acréscimo: que isso vai acontecer por meio do Sistema Único de Saúde. Então, o artigo passaria a estar escrito como: o governo federal, por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material. E sugere ainda a inclusão de um parágrafo único que diz: caso seja necessário um número maior de absorventes, se fará necessária avaliação médica, a fim de que seja determinada a quantidade oferecida a cada paciente, mediante laudo médico. Quem quer comentar a alteração proposta por Guaramirim? Patrícia? Eu não entendi desse parágrafo único quanto seria esse número maior de absorventes, já que já seria feita a avaliação médica antes da distribuição para cada pessoa. Alguém de Guaramirim quer comentar? Andriele? Seria feita a avaliação do laudo médico, porque cada mulher tem um diferente ciclo menstrual, ou seja, depende de cada ciclo menstrual de cada mulher. E ressaltando também que o SUS faz parte do governo federal. Ok. Alguém mais quer comentar antes de eu passar a palavra para a Ana Carolina? Ana Carolina? Eu não tenho muito o que comentar, eu acho uma ideia boa. Ok. Eu vou fazer o seguinte, talvez seja interessante, eu vou perguntar se vocês concordam, claro, votar de formas separadas. Uma, a inclusão do SUS como a distribuição, né? Então a gente teria o governo federal e o Ministério da Saúde por meio do SUS,
e aí a gente vota a inclusão do SUS, e depois a gente vota o parágrafo único. Vocês concordam? Vocês concordam com essa divisão da votação? Vocês usam o emoji do dedinho, do joinha, por favor? Se concordam em votar separado? Quem concorda? Ele ficaria assim: o governo federal, por meio do Sistema Único de Saúde, direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribui material. A coisa do Ministério da Saúde caiu da última Não. vez. Desculpa, é verdade, perdão, eu que me confundi, é verdade. Mas ficaria desse jeito, só incluindo o SUS, o governo federal por meio do SUS. Tá. Então, desculpa, gente, como a Júlia falou comigo, eu não contei as mãozinhas. Quem concorda com a divisão da votação, primeiro o SUS e depois o parágrafo único? Quem concorda com a divisão, por favor, faz um joinha para mim. Acho que eles não concordam, né? Bom. Gente, a gente teve uma dificuldade na contagem aqui, porque os joinhas desaparecem automaticamente. Então, como eu quero ter certeza da opinião de vocês, a gente vai usar o mesmo recurso, então, do levantar a mão, tá bom? Melhor do que o joinha. Quem concorda com a divisão, levanta a mão. Quem discorda, não precisa se manifestar. Ok, então a gente vai votar separadamente, já que 25 participantes, né, deputados mirins, levantaram a mão. Então, eu vou colocar primeiro em votação, o artigo passaria a ser: o governo federal, por meio do SUS, direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua material. Quem concorda com essa alteração, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 16 participantes levantaram a mão, rejeitado a inclusão do Sistema Único de Saúde no artigo. Agora a gente vai para a votação do parágrafo único, sobre a necessidade de uma avaliação médica caso haja necessidade de um número maior de absolventes do que o que tiver determinado. Quem concorda com o parágrafo único, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. Rejeitado o parágrafo único, 14 deputados mirins se manifestaram a favor. Fica rejeitada essa alteração. Bom, para a gente fechar os artigos que estavam... Agora vem sugestões de inclusão de artigos, e aí a Patrícia tinha dado uma ideia também. Então, Júlia, volta só uma tela para dizer para os meninos como ficou, então, o artigo. Ele fica como o texto original, já que nenhuma das alterações propostas foram aprovadas, né? O artigo 2. Artigo 3, perdão. O 3 fica: o governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material. Eu vou montar tudo e mostrar no final, depois tudo montadinho como vocês ficaram, para aprovar o não substitutivo. Ok. Passamos às próximas sugestões de alteração. Bom, Guaramirim sugere a inclusão de um artigo que diz: a pessoa que se enquadrar nos critérios para receber os absorventes higiênicos deverá passar por avaliação médica em UBS com os seguintes objetivos: verificar a regularidade do ciclo menstrual, definir qual tipo de absorvente poderá ser usado em caso de alergia. Passo à discussão. Quem quiser comentar a inclusão desse artigo, levanta a mão, por favor. Ana Maria. Boa tarde, deputadas, colegas e deputados mirins. A emenda que cita a consulta médica visa incluir a obrigação de verificar se a pessoa menstrua está em condições regulares de saúde menstrual para que sejam prevenidos ou tratados eventuais problemas. Além disso, visa proporcionar a ela opções de absorventes caso ela tenha alergia ao absorvente externo, que é o mais comum e mais consumido. Obrigada.
Alguém mais quer comentar o artigo? Ou a inclusão desse artigo na lei? Ninguém mais? Ana Carolina? Ah, um minuto, Ana. Larissa levantou a mão, como a Ana é a autora, ela fala por último. Larissa? Bom dia. Eu gostaria de falar um ponto sobre esse artigo. Eu acho que tem uma parte dele que não faz muito sentido para mim, porque cada mês vem um fluxo diferente para a mulher, né? Pelo menos no meu caso. E eu acho que se fosse fazer essa verificação todo mês, poderia ficar um pouco distante do que a gente pensou para a lei. Alguém mais quer comentar o que a Larissa falou? Pedro? Só acho que é importante essa parte que você falou, definir qual tipo de absorvente poderá ser usado em caso de alergia. Porque se a pessoa tem alergia, eu acho que assim, talvez uma pessoa, fica um pouco complicado, porque como ele é um artigo que tem duas partes, né, dois pontos, é, talvez tenha gente que concorde com um ponto e discorde com o outro, né? Porque, por exemplo, na minha opinião, eu até entendo esse verificar a regularidade do ciclo menstrual, mas tem pessoas que têm o ciclo irregular, como a gente já estudou isso até em biologia, né? Mas eu acho que definir qual tipo de absorvente poderá ser usado em caso de alergia, isso é muito importante, entendeu? Então, eu acho que tem que ter, pelo menos essa parte, eu acho que tem que manter. Patrícia? Eu vou concordar aqui com a Larissa, fazer uma verificação de regularidade do ciclo mensalmente iria com certeza custar muito e provavelmente iria inviabilizar muitas pessoas. Afinal, seriam muitas pessoas que precisariam fazer aquela avaliação por mês e isso dificultaria ainda mais a distribuição, tendo em vista que provavelmente deixaria ela muito mais demorada. Então, eu acredito que uma avaliação médica de início para, pelo menos, formar uma base, igual, por exemplo, o tipo de avaliação feita em aplicativos menstruais, a diferença é que essa é feita por especialistas e médicos, já iria resolver. E quanto ao tipo de absorvente para alergia, eu super concordo, faz muito sentido. Natália? A avaliação, ela não seria feita mensalmente, ela seria feita no início, no cadastramento da pessoa no programa, pois, sim, os ciclos são irregulares, mas a gente consegue tirar uma média para dizer se o nosso fluxo é moderado, regular ou intenso. Então, não teria necessidade de ser feita uma avaliação mensal, mas sim apenas inicial, e caso que tem algum problema, aí seria procurado um médico para ver isso. E se a mulher tem um ciclo muito irregular de uma coisa, de um anormal, aí é um grande indicativo de algum problema, alguma doença que deveria sim ser tratado. Por isso eu acho necessária essa avaliação inicial para ver como está o ciclo e prevenir possíveis outras doenças. Vitor? E eu queria saber também, complementando da Larissa, tipo, se eles tivessem que fazer uma entrevista todo mês, se ia custar alguma coisa ou se ia ser de graça, tipo, para fazer essa consulta com o médico, porque se tivesse que pagar, eu acho que não seria muito acessível a todos os públicos. Os deputados mirins de Guaramirim querem comentar ou responder? Respondendo Andriele. à pergunta do Victor, Uhum. seria sim feito de graça, seria feito pelo SUS, e também ressaltando que não será todo mês, não seria todo mês, seria só inicialmente a entrada da mulher no projeto. Ok. Natália. Natália comenta e eu passo a palavra à Ana Carolina. Natália. Seria de graça, pois se o projeto é para atingir mulheres que não têm condições de comprar absorvente
em períodos longos ou a distribuição que foi aprovada em situações emergenciais, não faria sentido não ser de forma pública. Por isso, seria inicialmente e feito de forma pública pelo Sistema Único de Saúde. Ok, Ana Carolina? Eu acredito que seja necessário essa consulta, né, antes, porque, como já foi dito, as mulheres têm ciclos diferentes e precisam de uma quantidade, de um tamanho diferente de absorvente, e também muitas mulheres têm alergia ao material, coisas assim. E, como foi dito, eu acho que seria bom isso acontecer antes da distribuição. E também eu acho que seria bom fazer, caso a mulher perceba algum problema ou alguma mudança no ciclo, ou algum problema que apareceu com o tempo, fazer novamente essa revisão, né? Ok, então a gente passa a votação da inclusão desse artigo. Quem concordar com a inclusão desse artigo, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 21 estudantes se manifestaram a favor, fica incluído o artigo. Ana Maria, você se manifestou, era para votação ou era para falar? Ana Maria escreveu eu no bate-papo, mas foi na hora da votação e eu fiquei na dúvida. O meu botão, então eu coloquei ali. Era para votar, não é? Seu microfone está mudo. Mas se era para votação, eu contei um voto a mais. Aqui apareceram 20 na nossa lista e eu contei 21 votos a favor, tá certo? Então, aprovado o artigo. A gente passa para uma outra sugestão de inclusão de artigo que fala: o cadastro do público atendido será realizado nas unidades de saúde e pelas equipes de saúde da família. Lembrando que ali atrás a gente aprovou no artigo 1 que as mulheres do Bolsa Família estão automaticamente cadastradas. O que eles aqui estão sugerindo é que as outras mulheres sejam cadastradas nas unidades de saúde e pelas equipes de saúde da família. Quem quer comentar essa sugestão de emenda? Ninguém quer comentar? Então, eu passo a votação. Perdão, Ana Carolina, você quer comentar? Não. Não? Então, eu vou passar a votação. Quem concorda com a inclusão desse artigo, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 22 deputados mirins concordam, o artigo passa a ser... O artigo está incluído na nova proposta de lei. A gente vai para o próximo, que também é uma sugestão do Sagrado Coração de Maria de Mossoró, em que eles incluem um artigo que diz: é obrigação do governo federal veicular campanhas nos veículos de mídia para a divulgação dessa lei. Ana, deixa eu interromper só um pouquinho. Eu acho que, como a gente incluiu um artigo só para falar do cadastro, a gente pode trazer o parágrafo único do artigo 1º para cá, para falar que é automático, né? De acordo, e quando a gente trouxer para os meninos aprovarem, eles se manifestam se concordam ou não com a inclusão, mas eu acho que faz mais sentido, sim. Ok. Eu vou aproveitar, porque se vocês prestarem atenção, o pessoal da Escola de Mossoró sugere que o governo federal veicule campanhas nos veículos de mídia para a divulgação dessa lei. A proposta da emenda seguinte é muito parecida com essa. Eles estão sugerindo a promoção de campanhas, debates, seminários, palestras e outras atividades de orientação ao uso adequado dos absorventes higiênicos, bem como sobre a forma de distribuição. Então, eu tenho uma proposta para vocês, para a gente fazer uma discussão dessa ideia
e depois a gente faz a votação dos itens, tá certo? Então, a proposta é obrigação do governo federal veicular campanhas nos veículos de mídia para a divulgação desta lei? Quem quer comentar? Marina. Eu concordo, porque existem leis que, tipo, não são muito divulgadas e as pessoas nem sabem que elas têm tais direitos, e que, se soubessem, ia ajudar muito e mudar muito na vida delas. Então, eu acho que seja necessário. Lucas. Voltando a falar desse artigo, já era praticamente, na minha opinião, a obrigação, literalmente, do governo federal. Então, não é necessário, na minha opinião, fazer um artigo para isso. Porque, tipo, se criou uma lei nova, o governo já deve falar se tá em suas redes sociais, essas coisas. Vitor Augusto. Vitor? Não? Vitor desistiu? Larissa? Falando sobre o que o Lucas falou, e complementando a opinião da Marina, eu acho que é sim importante o governo divulgar. O Lucas falou de divulgar em redes sociais, mas muitas dessas pessoas de baixa renda podem acabar não tendo essas redes sociais para presenciar essas divulgações. Então, eu acho que é sim importante divulgar, tanto nas ruas como em jornais e nas redes sociais também, para quem tiver. Né? Ok. Ana Carolina, alguém mais quer comentar antes que eu passe a palavra à Ana Carolina? Ana, quer comentar? Eu acho muito importante que seja feita a divulgação, pois muita gente não sabe como ir, aonde ir, e também ali, como disse de Jaraguá do Sul, a orientação ao uso adequado dos absorventes, pois muitas vezes tem meninas que moram somente com o pai ou não sabe corretamente o uso desse tipo. Então, eu acho extremamente importante a divulgação por meio da TV, da internet, para que as pessoas realmente saibam que isso está acontecendo, né? Ok, então eu passo agora a votação. Pedro, você quer fazer algum comentário ainda? Só um adendo da Ana, né? Eu acho que é importante não só falar sobre no requisito de, por exemplo, mídias sociais. Porque se a gente está falando de pessoas que têm dificuldade nesse acesso, por exemplo, que tem baixa renda, não é todo mundo que vai ter acesso à internet, por exemplo, para ver uma publicidade no Instagram. Então, por isso que eu acho que são muito importantes, por exemplo, campanhas físicas, por exemplo, cartazes, ou até outdoors para proporcionar, né, o conhecimento sobre essa lei. Ok. Ana, você quer comentar de novo? Realmente, eu pensei nisso depois que eu já fechei o microfone, mas realmente fazer essa divulgação por meio de cartazes e também incentivar as pessoas a explicarem umas para as outras que isso está acontecendo, a divulgar e colocar os cartazes na rua mesmo, nos lugares assim, e nos postos de saúde também, né? Nas escolas. Quanto mais lugares, melhor para melhor entendimento das pessoas. Ok, então vamos votar. Então, em votação, o artigo é obrigação do governo federal veicular campanhas nos veículos de mídia para a divulgação dessa lei. Quem for a favor, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 26 deputados mirins votaram a favor, aprovada a inclusão do artigo. O artigo de Jaraguá do Sul, ele complementa o artigo anterior, porque ele fala promover campanhas, debates, seminários, palestras
e outras atividades de orientação ao uso adequado dos absorventes higiênicos, bem como sobre a forma de distribuição. Quem quiser comentar esse acréscimo, levanta a mão, por favor. Ana Carolina, você quer fazer algum comentário a essa proposta, esse acréscimo? Não, obrigada. Então, eu passo a votação. Se a gente aprova esse artigo, na verdade, ele passa a complementar o anterior, para, além das campanhas nos veículos de mídia, não é? A promoção também de debates, seminários, palestras e outras atividades de orientação ao uso adequado. A gente juntaria esse ao anterior, deixando o anterior mais robusto, né? Com mais ações do governo federal de conscientização e de informação, certo? Então, eu passo a votação da emenda de Jaraguá do Sul. Quem concordar, levanta a mão. Vou encerrar a votação. 28 deputados mirins votaram a favor. Fica incluído no artigo sobre divulgação, sobre campanhas, essa extensão, né, para além das campanhas, também seminários, palestras de orientação e uso adequado de absorventes. Próxima tela. Essa lei entra em vigor 1 ano após a sua aprovação. Alguém quer comentar? A lei vai ser aprovada, se aprovada, passa a valer 1 ano depois que ela tiver sido aprovada. Alguém quer comentar? Esse é o artigo original, não é? Ninguém propôs uma alteração. Se ninguém for fazer nenhuma alteração a ele, fica aprovado como está. Então, ele está aprovado com essa escrita. A gente termina, assim, a discussão dos artigos, né, do nosso projeto de lei, de autoria da Ana Carolina. A Júlia vai compartilhar com a gente a tela, que é a tela com a versão final do texto. Júlia, você já tem ele aí? E aí eu vou convidar o Vitor Hugo para que ele faça a leitura. Quando ele terminar a leitura, vocês vão aprovar o texto na íntegra. Você consegue aumentar um pouquinho, Júlia? Acho que é ali embaixo, olha, no 100%. Lá embaixo da tela tem um 100%. Vou aumentar. Tá. Mais um tá bom assim? Mais um pouquinho. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Sim? Então, eu convido agora o relator Vitor Hugo para fazer a leitura da versão final do texto do projeto de lei que a gente discutiu hoje. Vitor Hugo. Oi, o áudio tá bom? Tá sim, pode falar. Pode ler. Distribuição de absorventes higiênicos. Artigo 1º. Sejam disponibilizados absorventes higiênicos de boa qualidade a toda a população feminina, sendo distribuídos nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, bem como pelas equipes do PSF, Programas de Saúde da Família, nas escolas públicas e CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e pontos gerais de distribuição para comunidades de difícil acesso de todo o país. Artigo 2º. A quantidade disponibilizada por mês à usuária será controlada pela unidade de saúde conforme cadastro. Artigo 3º. O governo federal direcionará recursos financeiros para que o município adquira e distribua o material. Artigo 4º. A pessoa que se enquadrar nos critérios para receber os absorventes higiênicos deverá passar por avaliação médica em UBS, a qual terá os seguintes objetivos: verificar a regularidade do ciclo menstrual e definir qual tipo de absorventes poderá ser usado em caso de alergia. Artigo 5º. O cadastro do público atendido será realizado nas unidades de saúde e pelas equipes de saúde da família. Parágrafo único. Beneficiárias do Bolsa Família são cadastradas automaticamente. Artigo 6º. É obrigação do governo federal veicular campanhas nos veículos de mídia para a divulgação desta lei, bem como
promover campanhas, debates, seminários, palestras e outras atividades de orientação ao uso adequado dos absorventes higiênicos, bem como sobre a forma de distribuição. Esta lei entra em vigor 1 ano após sua aprovação. Obrigado. Obrigada, Vitor Hugo. Então, a gente agora vota essa versão final do texto. Se ela for aprovada por vocês, na sexta-feira, é essa versão do projeto de lei que vocês vão votar no plenário, na nossa reunião que corresponde à votação do plenário com todos os outros estudantes, tá certo? Então, passo a votação agora desse texto, que é o que a gente chama de substitutivo, porque ele substitui o texto original e foi escrito coletivamente por vocês. Quem concordar com essa escrita nova do texto, levanta a mão. Eu vou encerrar a votação. 27 deputados mirins concordam com essa nova versão do texto, aprovado substitutivo, que vai à votação na sexta-feira pela manhã, no dia 22, tá certo? Fih, pode descompartilhar a tela. A gente, então, como eu lembra que no começo eu disse que a gente talvez voltasse para a sala grande com todo mundo, ou a gente se despedisse aqui em função do ritmo, né, das diferentes reuniões. A nossa reunião demorou um pouco mais do que a outra, porque esse assunto tinha mais itens na nossa pauta. Então a gente volta para encontrar todo mundo? Deixa então só a gente confirmar se vai voltar ou não. Quer perguntar para a Marúcia? Tá. De toda forma, eu quero lembrar vocês, primeiro eu quero agradecer a participação de todo mundo, dizer que foi super bom. Tenho pena que nem todo mundo queira falar muitas vezes, né? Muita gente acaba ficando caladinho e fica ali só ouvindo o debate. Na sexta-feira vocês vão ter oportunidade de falar mais um pouco, mas diferente de hoje, na sexta-feira a gente já não vai mais alterar o texto. A gente pode comentá-lo e 4 estudantes vão poder comentar cada um deles, mas a gente já não altera mais esse texto. A gente só vai na sexta-feira dizer se ele vai virar uma lei ou se ele não vai virar uma lei do nosso Câmara Mirim, tá certo? Então, as discussões já não são mais para pedir uma alteração de um artigo ou outro, são para a gente se manifestar a respeito da ideia que está posta no projeto de lei. Então, quem concorda, quem discorda, é convidado a se manifestar. Com isso, a gente hoje teve a oportunidade de discutir uma ideia que foi proposta pela Ana Carolina e que passa a ser de todos nós a partir da conclusão dessa reunião. Então, eu agradeço a participação de todos vocês, foi super importante ouvir vocês, é sempre, como eu disse no início, é sempre muito gratificante saber que vocês são capazes de discutir ideias e que elas acabem sendo ideias que ficam mais ricas depois do debate. A gente vai voltar. A gente agora vai voltar para aquela sala grande, afinal, os nossos colegas da outra sala ficaram esperando um pouquinho para esse encontro. A gente vai voltar para lá. Tá certo, Ana, pode mudar de computador e a gente te espera lá na outra sala, e que a gente está indo agora nesse minutinho para lá, tá certo? Então, daqui a pouco vamos todos voltar para outra sala, e daí é provável que vocês discutem de novo essa mesma coisa que eu estou falando aqui agora, lá também. Mas é importante registrar isso, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvidas com relação à sexta-feira e ao que vai acontecer na sexta-feira, que é bastante diferente do que aconteceu aqui hoje, tá bom? Então, em 5 segundos a gente está indo para outra sala, encontro vocês já já, até daqui a pouco. Cortou o finzinho do agradecimento que já eu estava fazendo na nossa sala. Faz de novo, Joel. O Joel pode fazer outra vez. Então daí a Ana também ouve agora, daí a equipe toda ouve, né? Porque eu estava falando bem de vocês agora nesse momento final, né? Então, eu sou um grande defensor da educação para a cidadania. E encontrar outros educadores com esse mesmo brilho no olhar,
dada a importância, né, de trabalharmos, sim, com os estudantes, de reforçar que nós precisamos estar envolvidos, que a gente precisa conhecer, né, como que o funcionamento dos poderes, entendê-los, e levá-los para a nossa vida, né? Porque se a gente entende, a gente consegue colocá-los na nossa vida. Então, parabenizar a equipe do Plenarinho por desenvolver esse trabalho brilhante aí de educação para a cidadania e que a gente continue com o brilho nos olhos por muitos anos. A gente precisa dele, não é, João? E, na verdade, a recíproca é mais do que verdadeira, né? Vocês é que sustentam o brilho no nosso olhar, né? Porque são os educadores, junto com esses estudantes maravilhosos que vocês vão formando por aí. Eu dizia na minha sala que uma das coisas mais bonitas do Câmara Mirim é perceber que a gente é capaz de fazer um debate respeitoso, construir novas ideias, discutir e fazer isso de uma maneira bonita, né? Numa maneira em que a gente quer sempre o melhor, não é? E a ideia é um Brasil melhor e não uma divisão ou uma cisão entre nós. Então, é muito bom poder ver toda essa meninada aqui, ver todos vocês, educadores. A gente sabe que não é fácil, né? Esses 2 últimos anos têm sido muito difíceis para todos nós, os estudantes também, nisso de estar em casa, estudo remoto, presencial. A gente queria que o Câmara Mirim fosse ao vivo, bem aí onde está a Patrícia, no plenário da Câmara, né, com todo mundo reunido nesse espaço aí. Infelizmente, a gente, nos 2 últimos anos, não conseguiu. Estamos numa torcida enorme para que ano que vem, com todo mundo vacinado, a gente possa fazer o nosso Câmara Mirim como a gente fez nos outros anos. Então, estar aqui é sempre uma alegria enorme. E a gente sabe o quão desafiador é chegar até aqui para todos vocês, muito mais do que para nós, né, que estão aí pertinho dos estudantes. Então, a gente também é super grato por isso. E lá na minha sala, acho que talvez Maruzia já tenha dito, né, mas vou repetir aqui só para ter certeza, a gente encontra vocês de novo na sexta-feira, no dia 22. A gente estava comentando que 22, o processo é um pouco diferente, no sentido em que a gente já não modifica mais os textos que foram aprovados. A gente vai compartilhar com todos vocês, quem estava na sala com a Maruzia, quem estava na sala comigo, vai receber os 2 projetos que foram aprovados hoje, então vocês vão ter oportunidade de ler os textos que foram aprovados nas 2 salas, para que vocês estejam preparados para a votação de sexta-feira. Na sexta, a gente mais vota do que a gente discute ainda, a gente ainda se manifesta sobre os projetos, mas a gente já não modifica mais, ela é uma sessão mais de votação do que de discussão dos itens como a gente fez hoje. Hoje é que a gente teve a oportunidade de fazer esse grande debate sobre cada item e fazer essa construção coletiva. Mas a ideia é que a gente esteja junto com todos os outros, vocês vão ser 99 estudantes na grande reunião de sexta-feira, e a gente vai fazer com que esse encontro seja tão maravilhoso quanto foi o de hoje, na votação dos 3 projetos de lei. Amanhã a gente tem mais uma reunião para discutir o 3º projeto de lei, que é o da biossegurança dos transportes públicos, e aí a gente também passa para vocês o resultado dessa discussão, para sexta-feira todo mundo saber o que vai estar em pauta, o que vai estar sendo discutido, certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Se quiser, levanta a mão e aí abre o microfone antes da gente fazer o encerramento. E lembrando também que na sexta-feira vai ter a presença do relator do projeto, que cada escola, né, fez a sua indicação, vai ter a presença do autor do projeto, e aí a gente vai primeiro colocar em votação o texto conjunto, que é o substitutivo que a gente construiu. E em votação vai estar o projeto acrescido de todas as contribuições que vocês todos fizeram. Então, o relator vai receber esse texto do substitutivo. O autor vai poder comentar a ideia original, o relator vai falar sobre o substitutivo que foi discutido em comissão e que a gente vai votar é o substitutivo, viu, pessoal? É exatamente o projeto que foi construído a tantas mãos. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer deixar alguma mensagem? Não? Se todo mundo está satisfeito, a gente vai terminar a reunião por aqui e se despedindo de vocês já com saudade, mas esperando aí que a sexta-feira está chegando para a gente continuar vendo essas carinhas todas aqui junto com a gente nesse movimento aí de uma democracia cada vez mais forte. Certo? Então, gente, olha, um beijo, obrigada a todo mundo que esteve aí, toda a equipe também que ajuda
ao Câmara Mirim acontecer, as educadores maravilhosos que moram no nosso coração sempre, e a gente se encontra sexta-feira, tá? Beijo para todo mundo, gente, até sexta. Tchau. Deixa. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Acho que agora só estamos nós aqui, né? Dessa vez não teve o... Tiago. Tiago. Como foi lá na sua sala, Maruzica? Foi tranquilo? Foi, tranquilo até demais. Na minha também.